Nós agradecemos, Senhor meu Deus, por esta oportunidade de estarmos reunidos em Seu nome, de nos elevarmos a Ti, todos unidos em pensamento. Que os bons amigos espirituais estejam entre nós, doando seus fluidos, doando também seus bons pensamentos, suas inspirações mais nobres, para que possamos extrair o melhor destes comentários, deste estudo, e nos dirigirmos pouco a pouco a Ti. Que eu possa contar com o mentor Erasmo Gurgel em mais este trabalho. Eu, apenas médium, me faço serva do Senhor neste momento para realizar o trabalho edificante, dando graças a Deus e graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema a parábola do grande julgamento. Está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46. Então, nós lemos: quando o Filho do Homem vier em sua glória e com ele todos os anjos, se sentará em seu trono, serão reunidas em sua presença todas as nações. E o Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati, nos explica este trechinho, dizendo que é a época em que todos terão conhecimento do Evangelho. Com os povos esclarecidos, ninguém poderá alegar ignorância das leis divinas. Depois disso, depois que todos sem exceção, tiverem conhecimentos sobre o Evangelho, sobre as leis divinas, aí se iniciará o processo de purificação deste planeta. Lembramos da escala hierárquica dos mundos. E lembremos também que assim como todos os homens passam pelo progresso, os mundos também passam pelo progresso. Nas escalas de mundo, nós temos mundos primitivos, mundos de expiações e provas, no qual a Terra está inserido, mundos regeneradores, mundos felizes, mundos celestes ou divinos, que é a morada dos espíritos puros, os espíritos que são realmente felizes. Então, com esta purificação do planeta, o planeta passará de mundo de expiações e provas para mundo regenerador. É o momento de mudar a categoria do nosso planeta, após todos terem conhecimento do Evangelho. E continuamos. Ele separará os homens como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Eliseu Rigonati nos explica novamente este trecho, dizendo que, naquela época, bodes e ovelhas pastavam juntos durante o dia, mas, à noite, eles eram colocados em cercados, protegidos dos animais selvagens, dos ladrões e também do frio. Eles eram colocados em cercados separados, para que as ovelhas mais mansas não fossem machucadas pelos bodes. Eliseu ainda nos explica esta referência em relação aos homens, afirmando que as ovelhas são os espíritos evangelizados, aquelas pessoas que já estão livres do orgulho, egoísmo, prática do mal e vícios. Estas são as ovelhas. Os bodes não aceitam os preceitos evangélicos e se comprazem no mal e na ignorância. São as pessoas que nós convidamos para vir à casa espírita e sempre arranjam um motivo para não vir. Estas pessoas também são convidadas para outras religiões, para um culto evangélico, para uma missa dos católicos, mas não se interessam pelas coisas de Jesus, pelas coisas de Deus.
São aqueles que têm defeitos morais, vícios físicos, fumam sabendo que podem comprometer gravemente o seu corpo, mas dizem: eu não quero parar de fumar, eu gosto de fumar, eu sei que isso pode me causar mal, mas eu não quero deixar o meu vício. Têm total compreensão das coisas, mas permanecem enraizados nos vícios físicos e morais. Você não sabe que não deve falar da vida dos outros? Por que você continua sendo tão maledicente? As pessoas que me aguentem da forma que eu sou. Quem quiser gostar de mim tem que me aceitar desta forma. Simplesmente não se esforçam para se tornarem pessoas melhores. São bodes. Então, continuamos. O rei dirá aos que estiverem sentados à sua direita: vinde a mim, benditos de meu Pai. Possuem por herança o reino, que foi preparado para vós desde a fundação do mundo, pois tive fome e me deste que comer. Tive sede e me deste que beber. Estive como forasteiro e me acolheu. Estive nu e me vestiu. Quando estive doente e preso, me visitou. Então os justos perguntarão: Senhor, mas quando foi que te vimos nestas condições e te auxiliamos? E ele dirá: todas as vezes que fizeram a um destes meus mais pequeninos irmãos, foi a mim que fizeram. Ele então dirá aos que estiverem sentados à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, pois tive fome e não me deste o que comer. Tive sede, não me deste o que beber. Fui forasteiro e não me recolheu. Estive nu e não me vestiu. Enquanto estive doente ou preso, não me visitou. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos nestas condições e não te auxiliamos? Todas as vezes que deixaram de fazer a um destes meus mais pequeninos irmãos, foi a mim que deixaram de fazer. Então estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Esta parábola do grande julgamento, ela também poderia ser utilizada para falarmos sobre a caridade moral e a caridade material, que todo cristão deve se esforçar para cumprir. Caridade esta que nos eleva e nos coloca em contato com o Mestre Jesus. Mas nós estamos falando do grande julgamento. Nós vamos utilizar o livro Na Escola do Mestre de Vinícius, e ele nos esclarece que aqueles que estão sentados à direita, o grupo dos eleitos, se moveram por amor, enquanto aqueles que estão à esquerda, os réprobos, eles se moveram por influência do egoísmo. E ainda diz que o céu e o inferno resultam de solidariedade ou de isolamento. É quando você demonstra todo o bem que tem em seu coração por todas as pessoas que estão à sua volta, ou vira as costas para todos. A condenação dos esquerdistas resulta do mal que fazemos. Mas, neste caso, está envolvido com o bem que deixaram de fazer. Eles não fizeram mal algum a ninguém, mas eles foram condenados porque deixaram de ajudar os mais pequeninos irmãos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Kardec explica que Jesus condena toda violação de interesses, todo prejuízo moral ou material que acarretamos a outras pessoas. Jesus coloca como prescrição que estejamos ligados ao cumprimento de deveres para com a família, para com a sociedade e autoridades de forma geral. E também
para que respeitemos os direitos dos nossos semelhantes. São obrigações do cristão. Nós precisamos andar movidos neste sentido. Mas Kardec nos faz lembrar daqueles que tiveram o castigo eterno, dizendo no livro Céu e Inferno, capítulo 7, que os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes. Ora, nós dissemos aqui que quando todos tiverem conhecimento do Evangelho, nós iniciaremos um trabalho de purificação deste planeta. Todos aqueles que forem espíritos imperfeitos, que estiverem ligados ao mal, que não realizarem as práticas de caridade, serão banidos, serão excluídos deste mundo que se tornará mundo de regeneração e, portanto, mundo feliz. Estes espíritos devem ir para mundos inferiores para expiar os erros que cometeram. E, na espiritualidade, também deverão sofrer as consequências das imperfeições que não se livraram. Toda completa felicidade estará ligada à perfeição dos espíritos. Toda imperfeição causa sofrimento. Cada perfeição que adquirimos, por exemplo, eu me tornei bondosa. Não era. Eu me tornei bondosa. Com isso, eu tive gozo, uma sensação de bem-estar e consegui atenuar o meu sofrimento. Ele ainda explica para nós que o bem ou o mal estão relacionados com as nossas qualidades. Nós temos inclinações de produzir o bem ou o mal, dependendo da pessoa que eu já me tornei, em decorrência de todas as minhas existências. Quando eu não faço o bem, podendo fazer, isso é sinal de imperfeição. Pensemos, existem pessoas que estão diante de alguém que precisa de ajuda, mas aquele irmão necessitado nem sempre pede, nem sempre solicita. Muitas vezes não tem nem forças para isso, mas está aqui do lado, com toda a aparência de uma pessoa que precisa de ajuda. Eu, que sou muito imperfeita, nem vejo que ele está ali. Eu simplesmente não reparo nele. Eu não consigo perceber que poderia ser útil para este irmão. Não é simplesmente um ato de maldade. É tanta imperfeição que a pessoa não consegue nem perceber que deveria ajudar. Então, muitos e muitos de nós não estarão simplesmente ligados ao mal porque fazem o mal, mas porque deixaram de produzir o bem. Kardec ainda diz para nós que todo mau pensamento ou má ação pode trazer consequências fatais. Má ação nós até compreendemos, mas mau pensamento, por quê? Vamos imaginar que eu sou uma pessoa invejosa. E olho aquela moça e já estou aqui carregada na inveja. Se ela não é uma pessoa que está ligada à espiritualidade superior, não é uma pessoa que costuma fazer boas obras, então está completamente envolvida no bem, completamente envolvida em boas energias, protegida. Os meus pensamentos de inveja, tão fortes e deletérios, produzem o mal primeiramente em mim, mas podem afetar esta minha irmã, produzindo sensações muito desagradáveis. Portanto, maus pensamentos e más ações causam efeitos que podem ser fatais. Todo mal praticado é dívida contraída que deve ser paga. Se não for paga nesta existência, será em outras, porque todas as existências são solidárias entre si. Todo erro cometido traz punição, mas toda ação meritória, nenhuma delas se perderá. É por isso que os espíritos perversos podem se elevar. Toda boa ação traz uma recompensa. E nós falamos do castigo eterno.
Falamos do castigo eterno, mas não é bem assim eterno. A duração do castigo depende da melhoria do espírito. Prolonga o sofrimento, prolonga o castigo, a sua obstinação no mal. Abrevia o sofrimento e o castigo, os esforços no bem. Para pagar o erro, é necessário 3 coisas fundamentais. Primeiro, arrependimento, que decorre de culpa e remorso. Segundo, reparação e também expiação. A expiação estará ligada aos sofrimentos físicos ou morais, até que os sinais do erro se apaguem. A reparação é fazer o bem àquele a quem se fez o mal. Mas nós vamos pensar, nem sempre nós conseguimos fazer o bem àquele a quem fizemos o mal nesta existência. Por impotência ou por má vontade, vamos dizer que esta pessoa desencarnou. Eu estou impossibilitada neste momento de fazer o bem a ela. Fica tranquilo, porque existem muitas existências. E nós podemos, no planejamento reencarnatório no mundo espiritual, solicitar a trajetória, solicitar todas as condições favoráveis para repararmos, para que possamos então fazer o bem a esta pessoa, que inclusive pode retornar no nosso núcleo familiar para receber todo o amor e total apoio, todas as condições necessárias à reparação. Este castigo temporário, ele será necessário para que você possa compreender o erro e para que você possa retornar ao bem. Mas aí nós vamos pensar, quem nos auxilia em tudo isso? Sempre a espiritualidade amiga. Cada um de nós com seu espírito protetor, que vai te inspirar dos erros que foram cometidos e das condições necessárias para que você se reajuste com a lei. Os espíritos protetores irão velar por nós, inspirando os bons pensamentos, inspirando que você se esforce no seu progresso e também que possa reparar os seus erros. Existem muitas formas de punição para todos aqueles que fizeram mal. São variadas. Cada caso será analisado e todos os erros que cometemos, de qualquer forma, deverão ser expiados e reparados. No livro dos médiuns, capítulo 17, é a Gênese, capítulo 17. Nós vamos observar que a terra, ela serve de morada para espíritos perfeitos, para espíritos imperfeitos, aqueles que já se tornaram bondosos, aqueles que já se esforçam, mas também aqueles que estão muito ligados ao mal. Recebe então ovelhas e bodes, o joio e o trigo. Mas, como ela precisa ascender na hierarquia dos mundos, como ela precisa progredir, estes espíritos endurecidos no mal serão expulsos, serão excluídos, justamente porque eles produzem perturbação. Estes espíritos permaneceram aqui até agora, foi permitido para que pudessem se melhorar. Todos eles que não aceitaram aproveitar os ensinamentos de Jesus serão banidos e exilados para mundos inferiores, mas não necessariamente para mundos primitivos. Pensemos que quando a Terra ascender, ela se tornará mundo regenerador. Então eles serão exilados para um mundo inferior, que pode ser outro mundo de provas e expiações. Outros espíritos melhores substituirão estes. E aí sim, a terra será morada mais feliz para aqueles que permanecerem aqui. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Falamos do grande julgamento dos bodes e das ovelhas, e também falamos de caridade. Façamos então agora uma reflexão. Quem sou eu? Bode ou ovelha? Será que eu já estou tão envolvida assim com os ensinamentos de Jesus?
que eu estou me esforçando para me libertar dos meus maus procedimentos, más influências? Será que eu estou me libertando dos vícios morais e físicos? Consciente das minhas necessidades evolutivas, eu tenho me esforçado cada vez mais com o Mestre como exemplo para me transformar numa pessoa melhor? Será que eu, de posse de todos estes conhecimentos do Evangelho, eu já consigo produzir a caridade em larga escala? Será que eu já consigo perceber um irmão que sofre perto de mim? Ou eu ainda sou como aquela pessoa que simplesmente nem percebo os meus irmãos sofredores? Será que eu consigo auxiliar os meus amigos mais próximos, os meus familiares, fornecer amparo material, por menores que sejam as minhas posses, fornecer amparo moral com toda a delicadeza do mundo, lembrando que, muitas vezes, as mais ríspidas palavras ferem mais do que tapas, sabendo quanto é importante sermos delicados, atenciosos, sinceros, simpáticos. E eu me movo desta forma, porque eu sei que eu devo agir com os outros como eu gosto que os outros me tratem. Então, se eu estou seguindo neste caminho, sim, eu sou uma ovelha. A ovelha que permanecerá no planeta Terra a partir da sua purificação. E vocês dirão, mas Paula, isso está longe de acontecer, porque nós sabemos que não são todos os povos que têm conhecimento do Evangelho. Tantos e tantos ao nosso redor não têm o conhecimento do Evangelho, Paula. E isso não ficará para mim. Eu com certeza já terei desencarnado. E eu direi para vocês, meus irmãos, nós desencarnaremos e reencarnaremos inúmeras vezes. Durante todo este processo, pode acontecer que eu desencarne e logo reencarne e passe sim por este processo. Mas, se eu sou uma pessoa que tenho cara de ovelha, mas me visto de ovelha, mas no fundo sou um bode, a espiritualidade sabe me reconhecer como bode, mas eu preciso ter consciência disso. Consciência de que permanecendo como bode, eu sairei deste mundo que já se elevará e irei para outro, onde os mesmos sofrimentos haverão, as mesmas situações desagradáveis, as mesmas inclinações aflitivas e angustiantes. Não seria então mais apropriado me esforçar nesta existência e recolher todo o aprendizado que seja possível, me elevando muitíssimo para passar para um local onde é mais agradável viver, onde é mais pacífica a vivência entre todos? Então, desta maneira, nós começaremos a raciocinar do importante momento que temos e de todas as oportunidades que estamos colhendo com a espiritualidade. Por isso tudo, eu peço, me acompanhe nesta prece. Amado Senhor, nós pedimos neste momento, cuida de nós. Que os amigos espirituais aqui presentes, reconhecendo cada um de nós, sabedores de nossas necessidades evolutivas, possam nos inspirar para que tenhamos a consciência de quem nós somos, de quem nós já nos tornamos e do quanto precisamos adquirir conhecimentos, virtudes, não negligenciando nosso comportamento espiritual diante de Ti, diante de todos os esforços que devemos realizar. Senhor, nos fortaleça, nos envolva com fé, com esperança, e que os amigos espirituais estejam sempre conosco, ofertando a imagem amiga de Jesus, nosso exemplo maior, para que possamos caminhar nesta terra sabendo que tudo é justo e perfeito,
todos os sofrimentos que temos necessários para nosso aprimoramento. Senhor, eu te agradeço e peço, Pai, que eu tenha discernimento de observar os meus irmãos necessitados e de me fazer útil para cada um deles, ser um instrumento ativo, seguindo a tua vontade, ajudando, estancando lágrimas, cobrindo os nus, matando a fome e a sede, acolhendo e levando esperança, evitando o suicídio e o aborto. Que eu possa, Senhor, assim como todos os meus irmãos aqui presentes, sermos luz, a luz que o Senhor deseja que estejamos irradiando neste mundo. Nós agradecemos pelo trabalho de Erasmo Gurgel em mais esta noite e agradecemos por tudo que temos recebido de Ti. Graças a Deus, graças a Jesus, paz e luz a todos os meus irmãos. Gratidão.